isso muito, e vai em particular em relação à Alemanha, no século XIX, cunhar esse conceito de modernização conservadora, segundo o qual os grandes proprietários de terras que comandaram o processo de modernização da Alemanha, abrindo espaço para o desenvolvimento industrial, abrindo espaço para a criação do proletariado, sem, entretanto, permitir que a grande propriedade agrária fosse nacional, sem que o trabalho tivesse completa mobilidade, assim uma reserva de mão de obra sob o seu controle, já na produção comercial dessas grandes propriedades. Aí eles arranjam esse conceito para discutir os cafeicultores de São Paulo, recriando as pessoas depois para pensar de uma forma geral a mesa da burguesia industrial paulista, com os grandes proprietários agrários, com o estabelecimento do Estado Novo, mas a tese tão forte que eu estava assinalando para vocês é que, por volta dos anos 80, esse processo se completou. E o processo de modernização brasileiro daí para frente vem assumindo características muito distintas. A gente sabe que o século XX é um período de enormes transformações na sociedade brasileira. Industrialização, formação do mundo urbano, pujante, avanços importantes da democracia, embora a gente recaísse com frequência de novo no sistema político autoritário, ditatorial, em particular a partir de 1964, com a ascensão ao poder do militar. Mas então é um processo de muita transformação, mas essa transformação foi feita, a exemplo do que ocorreu na Alemanha, com a manutenção da grande propriedade agrária, com relações de trabalho pré-capitalistas, com uma subordinação pessoal, forma de dominação pessoal dos trabalhadores pelos grandes proprietários de terra. Então, nós tínhamos um processo de industrialização, um processo que, seguindo até certo ponto, modificando também o conceito cunhado do Antônio Guinness, processo de desencaixe muito forte na sociedade brasileira, que fazia com que vários indivíduos e várias coletividades se tornassem livres dessas formas de dominação pessoal, sobretudo no mundo urbano, com, entretanto, a manutenção de formas de dominação pessoal e a inexistência desses desencaixes nas regiões agrárias. Esses processos agrários são típicos do movimento de modernização de todas as sociedades. Isso tem muito a ver com o desenvolvimento do capitalismo, as relações de trabalho capitalistas e com a formação do Estado Nacional. Por quê? Porque aquele trabalhador subordinado a relações de dominação, que localizam ele, que prendem ele a um território determinado, a um espaço-tempo determinado, que não permite que ele circule por um mercado nacional, dentro do Estado Nacional, no qual ele tem cidadania e o direito de se movimentar e de sua forma de trabalho para quem quer que ele queira, a grande propriedade agrária impede a grande medida de suas riquezas. Isso é uma característica da sociedade anterior à modernidade, mas no processo de modernização típicos desse chamado de modernização conservadora na Alemanha, no Brasil, o que acontece durante algum tempo é uma certa liquidez da situação, porque a gente tem os processos afetando grande parcela da população, mas isso está vinculado sobretudo aos centros urbanos, enquanto as populações rurais não passam por esse processo de liquidez. Em grande medida, inclusive, porque a fronteira agrária está fechada. Estabelece a fronteira agrária brasileira, evidentemente essas pessoas poderiam se movimentar com facilidade. Essa é a história dos Estados Unidos. O trabalhador chega aos Estados Unidos e tem a terra livre para poder acertar sua pequena propriedade. Evidentemente isso vai significar o genocídio, o extermínio, mas total da população pré-colombiana dos Estados Unidos, mas a população, sobretudo do norte, que migrou
para os Estados Unidos, tinha liberdade para se movimentar sem que houvesse esse controle da fronteira agrária. O sul dos Estados Unidos é diferente, nesse sentido muito mais parecido com o Brasil. É um dia que havia escravidão. Uma grande propriedade popular impedia exatamente esse desencaixe. Porque à medida que esse trabalhador se encaixava, você controlar diretamente é muito mais difícil. O Brasil, mesmo no final da escravidão, manteve essa grande propriedade, transformou os escravos, os trabalhadores rurais, em trabalhadores subordinados diretamente. O que acontece é que, a partir dos anos 30, até os anos 70, esse processo de modernização conservadora vai se desenvolvendo, mas quando nós chegamos aos anos 80, ele começa a se esgotar. Ele começa a se esgotar, a população das cidades cresce muito, a situação dos proprietários agrários, grandes proprietários agrários tradicionais, começa a se deteriorar em termos políticos, em termos econômicos, e por isso um novo tipo de modernização começa a se estabelecer. Um dos primeiros sintomas está exatamente pela luta pela democracia, que se atingiu ao final dos anos 70, e se completa basicamente a transição do regime ditatorial, o regime democrático liberal se estabelece ao longo dos anos 80.